Olá, gente, tudo bem? Com vocês, Ricardo, da empresa Silari, e hoje estamos então efetivamente lançando a nossa DC4000. A DC4000 ela vai vir em algumas versões, a gente já vai falar um pouquinho das versões. Estamos também nos testes finais para cumprir com 60 dias sobre o carinho das ensiladeiras. Tá? Então a gente está usando em dia de campo, está colocando lá na propriedade para fazer alguns testes. Inclusive agora nós vamos levar a máquina para lá para começar a trabalhar lá com o carinho já em andamento. E já estamos testando desde a época lá do Fabrício que eu mandei para ele. E a gente foi fazendo ajustes. Já chegamos aqui em 90% da conclusão dele nos pequenos detalhes. Então o carinho vai sair logo para vocês um outro vídeo, a gente explicando um pouco mais sobre ele. Então, está em andamento, vamos cumprir 60 dias e aqui nós estamos antecipando 15. Né? Prometemos em 60, estamos cumprindo em 45 o lançamento da máquina intermediária. Hoje comigo aqui eu tenho ela diesel e tenho ela sem motor. Mas aqui vai passar para vocês um trechinho, a gente já testou ela também no modelo elétrico, só que por falta de insumo, tem motor faltando no mercado para esse produto, a gente vai não ter nesse lote. Esse lote agora sai com esses dois modelos aqui. Dentro então do modelo diesel, nós temos aqui no modelo diesel duas possibilidades. Por quê? Esse motor de 7 cavalos que equipa ela é um motor que a gente consegue facilmente ligar na mão. Então você tem a opção de comprar com partida ou sem partida. Então no modelo 7000 que a gente trabalhava até agora, nós tínhamos então um motor de 13 cavalos. Ele era muito pesado para puxar na mão, então para puxar na mão era só uma emergência. Então esse sempre a gente deu para vocês com partida. Embora não seja divulgado a questão da partida elétrica, a gente dá para vocês porque vê necessidade. Então você pode ligar em qualquer lugar. Aqui no modelo que a gente está saindo agora, ele é motor de 7, por ser um motor de 7 que é um pouco mais leve e tranquilamente se liga ele na mão, então você tem a opção de comprar ele com partida ou sem partida, é um opcional dessa vez. Por quê? Porque muda o preço, aí você consegue ter um preço melhor para ter uma condição melhor de compra. Então ela vai ser equipada com partida ou sem partida, você vai escolher na hora da compra. Lembrando que nesse lançamento vão ser 30 unidades desses dois modelos, nesse momento a gente não vai estar trabalhando com elétrica. No segundo lote vai sair algumas elétricas já monofásica e trifásica, conforme a gente tem a disponibilidade então da matéria-prima que é motores e algumas componentes que estão faltando. Então, gente, o que essa ensiladeira da linha 4000 traz para você? Ela vai trazer primeiramente 4.000 quilos na versão de maior produtividade, claro que vai depender o que você vai moer e também o tamanho do corte. Então aqui na frente nós temos a opção de 2 cortes, que é o que a gente precisa hoje no mercado. Exemplo, né, o que muito se fala capiaçu, corte maior, milho, você vai usar o corte menor para poder moer, também quebrar o grão do milho. Então aqui trocando uma coreia de lugar, você trocou o corte de lugar. Os vídeos técnicos vão sair agora na próxima semana ou em 15 dias no máximo. Você vai receber a máquina, quem compra já vai estar com o vídeo técnico disponível. Aqui na boca de entrada, observe que você tem uma diferença lá e aqui. Por que eu deixei essa sem a calha de entrada? Para você entender que o que manda numa ensiladeira é essa boca. Né? Inclusive eu vou mostrar para vocês um trechinho aqui que a gente fez dos testes para você entender como é que muda as bocas aqui. Tá? Vai passar para você agora. Essa é uma ensiladeira de pequeno porte. Se eu olhar por aqui, as 3 canas são 5, mas a unidade que puxa e a unidade que vai cortar, ela está aqui. São 10 centímetros. Então, uma cana, 2 canas, serviço normal e leve. Quando for o caso, 3 canas. Então, quando se faz um projeto de uma máquina, a gente pensa num uso determinado e ela é testada dessa forma. Então, essa aqui é uma máquina para DC2000, para 2 a 3 canas, considerando capiaçu ou cana-de-açúcar. Agora, a DC4000, quando se projeta ela, a gente faz a mesma situação. Observe que aqui na frente, parece que cabe 10 canas. Mas essa aqui é uma máquina para 5 a 6 canas. Então vamos lá. Ó, uma cana, ó, usando o rolo. 2 canas, 3 canas, 4 canas, 5 canas. 6 canas, se as minhas canas fossem mais finas. Eu tenho essa aqui mais fina e outra mais fina, vai chegar a 6. Então o limite dela vai ficar entre 5 e 6 canas. Se eu botar a 7ª, vai encavalar o rolo e não vai funcionar bem. Então nós temos aqui atrás o parâmetro que nós temos, porque lá na frente é a condução das canas, mas a cana tem que passar pelo rolo aqui, ó, que ele tem uma medida X. A boca da máquina tem que ser entendida como essa aqui e não como aquela ali. Por quê? Aquilo ali é uma calha de entrada para dirigir o capim.
Então as pessoas às vezes acham que ter uma calha de entrada gigante vai trazer um resultado diferente. Não, você tem que olhar para a ensiladeira sem a boca, aqui. Olhando para cá você vai entender quantas canas entra aqui dentro. Quantas canas vão caber aqui. Então essa aqui é uma máquina, é uma média gigante. Por quê? A gente usa a mesma caixa que a gente usa nessas máquinas, é a da 7000. Então a caixa dela não foi usada uma caixa média, foi usada uma caixa confiável que a gente já trabalha. Essa calha aqui é a calha da 7000, porque a gente não precisa desenvolver uma específica. Ela está no tamanho adequado para essa e para 7000. Então muita coisa daqui, a base de baixo é da 7000. Então muita coisa aqui acompanha o ritmo da 7000. Então ela ficou uma máquina muito robusta. Então ela vai atender com certeza as 4 toneladas. Porém, ela é uma máquina que pela sua robustez, ela não vai ter um preço baixo. Nós não trabalhamos com preço. A nossa empresa se caracteriza por qualidade. Nós precisamos garantir que essa máquina tenha qualidade e durabilidade para que você tenha um produto acertado. Então, ela passa por vários testes. Alguns testes vão rodando aqui enquanto eu vou falando, que a gente faz para chegar no resultado final. Para ela ir para o mercado, ela tem que estar aprovada. E mesmo quando vai para o mercado, pode acontecer algum detalhezinho numa máquina que ela ainda vai sendo melhorada. Então, nossas máquinas, para quem já conhece a empresa há mais tempo, a Silari tem essa preocupação. A ideia do cliente, os problemas do cliente são convertidos para a máquina. A máquina vai trazendo todas essas alterações. Esse modelo de ensiladeira vai ter, então, no total, vão ser 5 versões. Então, nós temos a versão sem motor, a versão diesel, que se compõe em duas, com partida e sem partida, e a versão gasolina e mais a versão elétrica. Na versão elétrica também monofásica e trifásica. Então, são 3 opções de motor, né, que é gasolina, elétrica e diesel, sendo que a gasolina ainda não está disponível e nem a elétrica nesse momento. Agora, no lançamento, nós estamos largando essas duas aqui do primeiro lote. O segundo lote sai elétrica. Terceiro lote é que vai sair gasolina, porque a gente está fazendo testes individuais. Então a elétrica já está aprovada, já vai sair no segundo lote. A gasolina ainda está nos testes finais, porque a gente tem que achar a sincronia do motor certo, para que ele não fique maior e você gaste mais combustível, e não fique menor e a máquina apanhe. Então nós temos que achar essa sincronia perfeita. Aqui já está, os que já estão determinados já estão testados, e o gasolina a gente está testando ainda, porque o motor gasolina ele é um pouco diferente do diesel. Gente, o ritmo de trabalho desse produto. Esse produto aqui, para fazer par com ensacadora, que a gente vende muitos conjuntos, né? Ela trabalha com 4 toneladas, tá? Ela trabalha num ritmo médio. Assim como ela é média, ela trabalha com ritmo médio. Só que ela é uma média gigante, né? No mercado, normalmente, as máquinas médias ensiladeiras trabalham no ritmo de 3 toneladas hora. Né? 3, 3,5, né? Vamos pegar um exemplo, né? Existe máquina com o número 35, significa 3 toneladas e meia. Então, ela é de 4 toneladas e para uma ensacadora, ela funciona bem. Dentro dos 22 modelos, nós temos ensacadoras que chegam a 11 toneladas, 12 toneladas hora. Aqui nós vamos chegar a 4. Dá para trabalhar? Com certeza, dá para trabalhar com tranquilo. Mas sempre é importante que você trabalhe em conjunto e não jogar no chão para depois colocar dentro da ensacadora. Então ela vai ser uma máquina adequada para as ensacadoras. Todas são possíveis de usar aqui, desde uma elétrica de alta produção até uma diesel, gasolina que você tenha ou que você queira adquirir. Se você precisa de mais produtividade, daí tem que pegar uma ensiladeira da linha 7000. Daí ela vai estar mais próxima da produção da ensacadora e você tem um resultado um pouco melhor. Tá? Então aqui tu tem o resultado de uma máquina que quase consegue criar uma harmonia, porque a ensacadora é versátil, você pode trabalhar com ela em vários ritmos de trabalho, né? De acordo com o que você vai trabalhando. Então, vídeo das duas trabalhando juntas já tem no canal, a gente vai fazer outros também para que vocês entendam como é essa dinâmica de trabalhar com duas máquinas, que não compõe agora aqui um lançamento de máquina. O que mais nós temos nessa máquina? Aqui dentro, então, hoje pela legislação não vem mais aqui a borboleta aqui. Tá? Isso é uma regra hoje da norma que a gente tem que atender, não pode ficar fácil de abrir e também não pode ter a chance de quebrar aqui. Então hoje não vem mais a borboleta, é uma adequação técnica que foi feita, todas as máquinas vão passar a existir com essa aqui, as 2000 já foram modificadas, essa aqui já vem modificada e a 7000 vai ser atendida depois. Não é porque ela foi diferente, porque está atendendo a questão técnica. Aqui nas 3 regulagens também a gente eliminou a questão aqui, ó, de você tirar e colocar fácil, para que não aconteça de cair. Então, para você fazer a troca de posição aqui, você solta as molas e vai tirar o eixo e colocar o eixo. Antes você tirava ela aqui, na 7000 e na 2000 você tirava aqui. Então, são adequações técnicas que a gente vem atendendo às normas brasileiras e necessárias para uma empresa existir e estar dentro da norma.
Então, gente, reforçando, a calha de entrada, ela foi feita dimensionada um pouco menor que a 7000, porque a 7000 nós também vamos passar ela por um ajuste. A calha de entrada da 7000 é muito grande e ela causa uma falsa ilusão das pessoas quererem botar mais capim, porque o capim, como eu expliquei no começo do vídeo, você tem que limitar pela boca que está aqui. Então essa aqui é uma máquina robusta, lembrando que ela é uma média gigante, porque ela tem a força de uma gigante em cima de uma média, produz e cumpre as 4 toneladas, 2 tipos de corte, então uma ensiladeira perfeita que atende muitos mercados. Se você tem dúvida, nunca compre pequena, compra pelo menos a média. E se tem dúvida de comprar a média, compra a grande, porque sempre a grande vai atender as 3. A grande, serviço médio, serviço pequeno. Se você comprar a média, vai atender o médio e o pequeno. Agora, se você comprou pequeno, vai atender só pequeno. Então, sempre pense um pouco além da sua realidade atual. Eu tenho chance de precisar de mais, mas eu compro uma máquina já à altura um pouco maior, tá, gente? Então, por hoje é isso. Logo sai o vídeo técnico, né, dos ajustes, para vocês conhecerem um pouquinho melhor da parte técnica do produto. Já está em comercialização, tem fila de espera, provavelmente você vai ficar já para o segundo lote, para quem não está na fila de espera, porque já estão praticamente o lote inteiro vendido, certo, gente? E os próximos lotes, então, vai sair a máquina elétrica no segundo lote, terceiro lote, então, provavelmente já temos a máquina gasolina disponível. Carinho, logo, logo sai o vídeo dele de lançamento. Tá saindo, vai ficar dentro do prometido, que são 60 dias, certo? Até o próximo vídeo.